Fala pessoal, beleza? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto, é, na verdade propor um desafio para vocês, né? Em que vocês fizessem um teste. A maioria das pessoas elas operam tentando fazer day trade. E o day trade, principalmente para quem gosta de olhar o gráfico, ele é extremamente difícil. E aí quando você fala de moeda, aí fica mais difícil ainda. Se você operar mini dólar, por exemplo, lá no Brasil, aí no Brasil, ele até anda mais. Mais mercados mais maduros, como o euro, a libra, ien, que é o que a gente chama de forex, eles são bem mais truncados, né? De vez em quando até anda igual como andou hoje, mas é extremamente mais complicado de você operar. E por quê? Eu já falei em outros vídeos, né? O mercado ele é browniano, tem movimento browniano, depois pesquisa aí na internet para você saber o que é browniano. Mas grosso modo é caótico. O mercado ele é caótico. Então ele tem algumas características nesse movimento browniano que quanto menor você diminui o tempo, mais difícil é de você ler. E aí por vários fatores, no caso do mercado, é notícia, é robô, é alguém que está querendo zerar uma posição. Então o mercado ele às vezes você vai acertar o lado, você vai ver assim, não, aqui é alta. Você vai comprar, o mercado vai lá te estopar e depois ele sobe. Ou seja, você vai acertar a direção e errar o trade. Isso acontece com mais facilidade nos gráficos menores. Então isso é uma característica. Então o desafio que eu proponho para vocês é operar um gráfico diário. Porém, o que eu quero salientar com vocês aqui é um gráfico diário, isso aqui é um gráfico do euro. Veja que, mesmo ele grande, olha que porcaria de gráfico. Você compra, ele cai. Você vende, ele sobe. Você compra, ele cai. Você vende, ele sobe. Você compra, ele cai. Você vende, ele sobe. Quer dizer, até o mercado andar, ele já arrancou os dentes da sua boca todinho. Então você toma aqui um monte de stop e depois ele anda um pouquinho. Então, esse é o risco sistêmico do mercado, que é o que? Você ter que acertar o lado. Então, chama risco sistêmico, que é você depender realmente de se você vendeu ele tem que cair, se você comprou ele tem que subir, se você vendeu ele tem que cair. E não é assim que grandes instituições trabalham. Elas fazem trade direcional, até fazem, mas normalmente quando ela compra, eles compram alguma coisa, eles estão vendendo outra, eles estão protegidos de algum lado. A pessoa física, ela tende a querer buscar o lucro. A pessoa física, né, os bancos, eles tendem a minimizar o prejuízo. Então nós não minimizamos prejuízo. A gente achar que eu comprei aqui, botei um stop aqui, quero pegar um alvo aqui, achar que isso aqui está minimizando prejuízo, né? Achando que só porque botou um stop aqui está minimizando prejuízo. Se o preço sair daqui e acordar aqui, pula seu stop e você não é estopado. Não vai estar minimizando nada. Uma maneira de você diminuir isso aqui, de você ter que acertar o lado, é você fazer operação de pair trading. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui no canal. E primeiro eu quero que vocês, assim, eu não vou mostrar nenhuma outra técnica de pair trade, eu quero que vocês experimentem com o que vocês já usam. Então a maioria é grafista, a maioria lê gráfico, né? Então o pessoal lê suporte, né?
aqui suporte, o cara lê resistência, o cara vê canal. Então, esse tipo de coisa que vocês já operam, Fibonacci. Porém, em vez de vocês, primeiro, fazerem gráfico pequeno, vocês vão fazer num gráfico diário. Segunda coisa, vocês não vão operar, por exemplo, isso aqui é um gráfico de Euro USD. Vocês nunca vão operar um par sozinho. Se vocês comprarem Euro USD, vocês vão ter que vender outra coisa junto. Só que não é, o euro deu sinal de compra, agora eu vou procurar algum outro papel que está dando sinal de venda. Não, não é isso. Primeiro, vocês vão procurar, a primeira regra vai ser o seguinte, vocês vão procurar um par que seja correlacionado. Mais tarde nós vamos falar sobre isso aqui, correlação e outras técnicas, né? Mas eu quero só mostrar para vocês que só o fato de vocês fazerem isso, que nem é grande coisa, já pode melhorar bastante aí o resultado de vocês. O que é correlacionado? Correlação é direção, ou seja, se um papel sobe, o outro sobe também. Se um papel cai, o outro cai. Esse é correlacionado diretamente. E tem os papéis que são assim, quando um sobe, o outro cai. Esses são inversamente. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazer é procurar papéis. E aí não fica procurando um monte, não. Acha um só que sejam assim. Quando um sobe, o outro cai. Correlação inversa. Bruno, mas onde que eu acho isso? Você vem no nosso amigo Google. Vou voltar aqui. Correlation Forex. Algumas corretoras já dão isso, outras não. Você pode vir em qualquer local desse aqui e clicar. E eles normalmente vão te dar uma tabela de correlação, falando quando um papel sobe, o que o outro faz, tá? Utilizem, nesse caso aqui, utilizem um tempo amostral maior, né? No caso, a gente vai colocar aqui de um mês. Então, por exemplo, você tem aqui o AUDCAD. Vamos procurar alguém que tenha sinal negativo. Euro AUD, quer dizer que o Euro AUD está 78,3% de movimentação contrária do AUDCAD. Ou seja, quando o AUDCAD sobe 100 pontos, o Euro AUD cai 78. Então, eles são inversos. Então, a primeira coisa é você procurar dois pares de moedas que sejam inversos, tá? Então, se você for procurar, não, eu quero monitorar 3 pares, beleza. Você escolhe 3, por exemplo, AUD com esse cara aqui, aí depois eu vou pegar, sei lá, CAD-CHF com o USD-CAD, depois eu vou pegar Euro-AUD com AUD-CAD, um exemplo. Então, se você quiser monitorar 3. Então, achou, a gente vai pegar aqui como exemplo AUD-CAD com Euro-AUD. Vamos voltar lá no gráfico. A gente vai digitar aqui, AUD-CAD. Qual que é a diferença? Esse aqui é o gráfico do AUD-CAD. Então, se você é grafista, você pode utilizar várias técnicas aqui, né? Então, você vai ter o cara que utiliza o Price Action, que é suporte e resistência. Você tem os que vão operar utilizando canal de alta, canal de baixa. Tem o pessoal que opera indicador. Tem a galera que opera FiMate. Ou seja, independente da técnica que você utiliza, isso aqui, em vez de você simplesmente comprar, se der um sinal para você de compra ou de venda, você, em vez de comprar ou de vender, você vai fazer sempre casado. Então, você nunca vai operar o AUD-CAD sozinho. Você vai operar AUD-CAD e a gente vai pegar aquele outro que era o Euro-AUD. Aqui, Euro-AUD inversamente. Então, nós vamos fazer um gráfico dividindo esses dois. Como é que faz isso? Vem aqui, dividido Euro-AUD. Dá um Enter e ele cria um novo gráfico. Então, esse gráfico aqui, embora pareça o gráfico, é muito parecido com o gráfico do AUD-CAD,
ele não é o AUDECAD sozinho. Ele é o AUDECAD dividido pelo EURO-AUD. Tá? Então, você utiliza o que você está acostumado a utilizar. Suporte, resistência, canal de alta, seja lá o que você for, FiMate, Fibonacci. Só que, exemplo, digamos que você acha que isso aqui, ó, se romper aqui, você compra. Deixa eu... Ah, não, se romper aqui eu compro, beleza. Compro o quê? Bom, eu compro o primeiro papel, que é o AUDECAD, e faço o quê? Se eu vou comprar o AUDECAD, eu vou vender o EURO-AUD. Ah, não, eu acho que vai cair. Você vai fazer o quê? Vai vender AUDECAD e vai comprar EURO-AUD. Então, você sempre vai estar operando os dois juntos. Tá? Então, se você acerta a operação, você vai ganhar nos dois ativos. Então, é uma maneira de você minimizar a perda. É muito melhor você operar em conjunto esses dois pares aqui. Você tem muito mais chance de sair positivo do que simplesmente você eliminar o cara aqui, ó, e operar só esse aqui. Porque caso você erre, você ainda pode ganhar, dependendo da velocidade que ele vier, e aí tem outras maneiras de se fazer isso. Pelo menos pode, se você errar, minimizar o que você ia perder, tá? Ou até mesmo você ficar positivo. Então, é uma maneira de vocês minimizarem o que a gente chama, que eu falei, né, do risco sistêmico. Aí você tem que acertar realmente que o mercado vai para um lado ou para o outro. Então, de novo, coloque um gráfico, escolhe a correlação negativa. No caso aqui a gente pegou como exemplo o euro. Foi EURO-AUD, gente, nem lembro mais. EURO-AUD. Dividido por EURO-AUD. Então, tá aí, ó. Você vê que o gráfico ele fica um pouco mais limpo, né? Então você pode usar o que você quiser. Eu normalmente, que eu utilizo, que não é muito bem visto, mas como funciona, eu utilizo assim mesmo. Aí eu tenho outros filtros e tal, que eu vou falar com vocês mais tarde. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre pair trading. Então a gente vai começar com a forma mais básica de todas, que é simplesmente você ter um gráfico diário e operar o que vocês estão acostumados a operar. A única diferença é que em vez de vocês comprarem uma coisa e botar um stop, um alvo e tal, e ficar dependendo que o mercado vá, vocês vão comprar uma coisa e vender outra para poder dar uma travada. Tá? Para vocês trabalharem travados. Beleza? Então, testem no gráfico diário. Então, espera o dia fechar, ver se está dando sinal ou durante o dia. Coloque o stop de vocês, o alvo, tudo normal. A diferença é que normalmente você vai operar com 0,1 de um, 0,1 do outro, né? Com lote mínimo. Mas façam um teste para vocês verem, utilizando o que vocês já utilizam. E vocês vão ver como que o resultado de vocês pode melhorar simplesmente porque vocês agora estão travados. Isso dá mais tranquilidade, entendeu? Porque mesmo que você compre e o preço venha contra, você vai estar ganhando em um e perdendo no outro. Vai estar amenizando o seu stop, diminuindo o que você ia perder. Entendeu? E é claro que depois você tem outras técnicas de você poder fazer uma reentrada, se estiver dando outro sinal, enfim. Aí é assunto para outros vídeos. Mas experimentem isso aqui uma semana pelo menos.
Escolha aí, sempre assim, tá? Então a gente escolheu aqui a UDCAD com o EuroAUD, aí você escolhe mais outro conjunto, de 2 a 3 conjuntos para você operar. Ou um simplesmente, por exemplo, escolha esse, AUD, CAD com o EuroAUD. Né? E aí, eu vou operar esse cara aqui uma 2 semanas e ver qual que vai ser meu resultado. Vocês vão ver que a tranquilidade que é operar desse jeito, comprado em uma coisa e vendido numa outra. Nunca mais vocês vão querer operar comprando, botando um stop, botando um alvo, sem estar travado. Beleza, pessoal? Então, vai ser uma série de vídeos para a gente falar sobre isso, sobre esse assunto, né? O nome desse assunto, deixa eu botar até aqui, ó, é Pair Trading. Essa é a forma mais, vamos dizer assim, simplória de se fazer isso, né? De fazer o long and short, né? Como o pessoal diz. Long, normalmente tem isso aqui, ó, long e short. Que é comprar um ativo e vender o outro. No caso aqui a gente está usando um gráfico de ratio, que é dividir um ativo pelo outro. Isso você pode fazer com qualquer coisa, tá? Petróleo por Petrobras, Petrobras com Vale, isso aí tanto faz. E a outra coisa que a gente usou foi a correlação. A gente pegou papéis que têm a correlação negativa, né? Quando um sobe, o outro tende a cair. Quando um cai, o outro tende a subir. E vocês vão ver que pode melhorar bastante e também tira um pouco do medo que a pessoa tem de tomar stop, entendeu? Porque já que você vai estar travado, mesmo que o preço venha contra, ele vai diminuir aquilo que você ia perder. Ok? E depois a gente vai conversar sobre outros tipos de operações de pair trading. Eu utilizo operações de correlação, que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou incluir, ó. Normalmente o meu gráfico fica assim. Embora eu não fique olhando o gráfico, o que eu faço eu tenho duas ferramentas. No caso, eu tenho essa ferramenta aqui, que monitora os 28 pares de moedas. Então ela fica monitorando. Deixa eu ver se está dando sinal. Não tem nenhum sinal. E quando ela dá um sinal, ela aparece aqui e vai falar, compra uma coisa, vende outra. Aí aqui eu faço alguns testes aqui que eu vou falar em próximos vídeos. Então aqui é uma planilha onde eu faço long and short por correlação. Essa planilha é exatamente esse gráfico aqui. Tanto é que quando eu vou usar, eu uso assim, ó, linha. Eu não quero ver candle, não quero saber nada disso. Quero saber se está no suporte, se está na resistência, se tem Fibonacci. Não, eu não olho esse tipo de coisa, tá? É simplesmente esse gráfico. Quando está fora da banda, quando essa parte azulzinha estiver fora da banda, por exemplo, um exemplo, se tivesse fora da banda, hoje, por exemplo, eu fiz CAD-JPY, foi hoje de manhã, NZD-JPY. Vou botar em Candle, que vai dar para vocês verem melhor o que eu fiz hoje de manhã. Né? Quando o preço estava nesse Candle vermelhinho aqui, ó, ele abriu, ele estava abaixo da banda, o que aconteceu? Tá até escrito aqui, ó. A planilha mostrou, olha, compra o CAD e vende o NZD-JPY. E foi isso que eu fiz e hoje aí o preço subiu aqui da hora que eu comprei. Não lembro se foi 300 pontos, um negócio assim. Ele subiu 680, mas eu peguei só até agora 62%, ele subiu 680. Porque ele tinha até na média por volta de 1.000 pontos. Mas eu normalmente não vou até lá no fim da média. Porque o certo é você pegar até ele voltar na média. Então hoje foi a operação que eu fiz. Só que normalmente meu gráfico fica assim, eu não quero saber. Então o que aquela ferramenta que faz, a planilha faz, é simplesmente monitorar
monitorar todos os pares combinados. Então ele tem lá AUD USD com todos os outros 27, depois AUD CAD com todos os outros 27. Ele compara todos, dividido por todos, e aí ele já tem aqui a correlação. Ó. Eu já tenho aqui a correlação positiva ou negativa. No caso aqui eu faço também, mesmo que a correlação seja positiva, eu também faço, eu não faço só com as negativas. E aí quando ele acende aqui, não tem nenhum dano compra, quando ele acende aqui, eu vou lá e faço a operação, e aqui ainda tem os testes. Mas esse vai ser papo para outros vídeos. O que eu quero que vocês façam é exatamente o teste de fazer as operações que vocês estão acostumados, porém, em vez de fazer sozinho, fazer travado. Parar de ficar tomando stop à toa. Que é o que mais acontece. Eu vejo o seguinte, acontece muito o seguinte. As pessoas, elas acertam o lado. Peraí, ó. Eu vejo muito o seguinte, o pessoal tem uma boa leitura. As pessoas, elas sabem ler o gráfico, elas sabem ler suporte, resistência, canal, a porra toda. Elas só não conseguem ganhar dinheiro. Por quê? Porque normalmente elas acertam para onde vai, mas o preço vai lá, estopa e depois vai. Então, o ideal então é que vocês comecem a operar um pouco travado para minimizar o prejuízo de vocês. Aí vocês vão conseguir trabalhar um pouco mais solto. Valeu? Então, esse foi o primeiro vídeo aí desse assunto do pair trading. Então, utilizem, seja lá o que for que vocês utilizem, só escolham aquilo que eu falei. No começo, agora, vem na tabela de correlação, coloque aqui em um mês e procurem, no exemplo que eu dei, AUD CAD com Euro AUD. Então, você tem ali AUD CHF com Euro AUD, então você tem várias papéis aqui, né, que você só tem que procurar o que anda na mão contrária. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês façam o teste e vocês vão ver que realmente pode melhorar o resultado de vocês. E depois eu vou fazer os próximos vídeos onde a gente vai começar a conversar sobre planilha de correlação. Essa planilha aqui, ela é a planilha de correlação, muito parecida com aquilo que eu mostrei para vocês, só que a gente utiliza aqui a banda de Bollinger. Como a banda de Bollinger ela tem umas particularidades, um erro, vamos dizer assim, eu tenho aqui alguns testes estatísticos, e além disso eu tenho um outro teste aqui mais avançado para saber se a gente vai fazer a operação ou não. Para depois a gente vir aqui, ó, onde a conversa fica mais séria, que é uma ferramenta de co-integração, que é outro tipo de maneira de você fazer long and short. Beleza? Então a gente vai conversando aí sobre esse assunto que é maravilhoso, vocês vão gostar e vocês vão começar a ganhar dinheiro e vocês nunca mais vão querer operar comprando uma coisa e ficando esperando, rezando para ver se o mercado sobe. Vocês vão comprar uma coisa, vender outra, se o mercado vier contra, uma coisa vai compensar a outra e você vai pelo menos ter um stop mais barato. Valeu, pessoal. Um abraço a todos, fique com Deus e tchau, tchau.